Gravando. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. E hoje nós estamos aqui para gravar a lição de número 9, que tem como tema o mistério da unidade revelado. Aleluia! Nós vamos aprender aqui o apóstolo Paulo. Ele vem mostrando aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso que o propósito de congregar, voltar a congregar, é bom lembrar que o texto fala tornar a congregar, lá no início do capítulo 1, todas as coisas no céu e na terra, na pessoa do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo diz que isso era um mistério oculto, que no Antigo Testamento as pessoas não entendiam isso. Mesmo algumas pessoas do povo de Deus tendo recebido revelações acerca de que todas as nações serviriam a Deus, ainda não estava muito ampla essa revelação no Antigo Testamento. E Paulo vem dizendo que agora esta revelação, esse mistério, esse segredo, vamos aprender aqui que mistério é segredo, isso que estava oculto foi revelado pelo Espírito Santo, começando pelos apóstolos, os profetas do Novo Testamento e agora toda a igreja, de que Deus reuniu agora, uniu os povos em Cristo e formou a igreja. Na verdade, no Antigo Testamento, se fosse falar para alguém em igreja, eles ficariam perdidos. O que é igreja? Uma expressão grega que significa chamados para fora, tirados para fora. E aí é onde Deus elaborou o plano de salvação e foi chamando as pessoas. E para os judeus, os gentios não tinham salvação, não tinham esperança, a menos que se tornassem homens e mulheres debaixo da aliança, os homens por meio da circuncisão e as mulheres aí abandonando, os outros deuses, se tornando prosélitos, adotando a fé judaica, mas ainda num patamar inferior. Os judeus sempre inferiorizaram os gentios, mesmo se tornando prosélitos. E eles não tinham noção nenhuma de que Deus chamaria todo aquele que crê e faria um só corpo, digno das mesmas promessas que foram entregues aos judeus. E isso era um mistério que estava oculto, e Paulo diz que agora foi revelado. Então, irmãos, a igreja, a salvação, o entendimento das coisas espirituais, tudo são mistérios que foram revelados para nós. E Paulo chama isso de riquezas, que não tem como calcular. Paulo usa a expressão riquezas insondáveis. Se alguém fosse tentar calcular o valor dessa riqueza que nos foi entregue, não tem como calcular. Então, o mistério da unidade revelado. A lição não é tão extensa. Já convido você, deixa o teu ok nesse vídeo, se inscreva no canal da igreja, já ative o sino das notificações para que você fique sempre bem informado acerca das videoaulas que nós postamos aqui, ok? Vamos lá para a primeira parte da lição, o mistério oculto no Antigo Testamento. E eu quero que você baixe os slides, porque aqui tem vários textos que explicam o que era mistério, o que estava oculto e agora foi tudo revelado, tá? Então baixe os slides. Olha só, a palavra mistério vem do grego mysterion e significa segredo. De acordo com a Bíblia, mistérios são verdades do mundo espiritual que no Antigo Testamento não eram compreendidas pela maioria das pessoas. Por isso que Paulo em Efésios 3 e 5 ele fala que estava oculto. Então, mistério na Bíblia, principalmente se tratando das coisas de Deus, eram verdades do mundo espiritual que seriam reveladas que o povo do Antigo Testamento não compreendia. Por isso que Paulo, lá em Romanos 7,14, Paulo diz, bem sabemos que a lei é espiritual. E também Paulo diz, tudo que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito. Paulo também menciona que as coisas do passado eram sombras das coisas futuras. Então, lá no Antigo Testamento, eles não tinham compreensão do plano de Deus, das verdades espirituais do reino, das promessas que seriam reveladas a partir de Cristo. Quando Cristo se manifestou na terra, a partir dali, e Cristo esclareceu todas as coisas. Vamos ver mais à frente que Jesus pegou os apóstolos, abriu-lhes os olhos,
abriu, diz a Bíblia, o entendimento e explicou as Escrituras. E a partir dali derramou o Espírito Santo. E Paulo diz que todas essas coisas agora nos foi reveladas pelo Espírito que nos foi dado. Então, mistério no Antigo Testamento eram verdades espirituais do reino de Deus que para aquele povo ainda estava sem clareza. Deus foi revelando algumas coisas. Eu vou mostrar aqui as classes de pessoas que receberam essas revelações, mas ainda não tinha total clareza, ok? Então isso é mistério. Paulo vem falando, mistério que foi revelado. Vamos aqui, tópico 2. O desconhecimento do mistério. Por que era desconhecido? Olha só, quando Paulo diz que havia um mistério oculto, não significa que ninguém conhecia esse mistério. Não, estava oculto e não significa que ninguém conhecia. Vamos entender. No Antigo Testamento, havia 3 classes de pessoas que receberam de Deus a revelação desse mistério. São elas, os profetas, conforme Amós 3:7. A Bíblia mesmo diz em Amós, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Então tinha grandes revelações desse projeto que Deus entregou aos profetas. Aos sacerdotes, Deus se comunicava com os sacerdotes, é o caso de Samuel 2:18, já ministrava diante do Senhor, Deus revelava as coisas para ele. E os governantes, que poderiam ser reis e juízes, conforme Juízes 4 e 5. Coloquei aqui, fiz questão de colocar Débora, ela julgava o povo e ela profetiza também. E também 1 Samuel 13 e 14. Então aqui, essas 3 classes de pessoas no Antigo Testamento, a Bíblia diz que o Espírito era dado a eles sob medida. Tem um texto no Novo Testamento que diz, hoje o Pai não lhes dá o Espírito sob medida. Então, deixa bem claro que no Antigo Testamento era sob medida. O que significa essa expressão? Eles não tinham habitação, eles não tinham a presença permanente do Espírito Santo em suas vidas. O Espírito Santo vinha, usava, revelava algumas coisas e se retirava. Então, eles tinham revelações de um projeto amplo de Deus para com toda a humanidade, mas essas revelações não eram muito claras para eles no Antigo Testamento. E eles até tinham certeza de que Deus iria congregar todas as nações, tinha várias profecias em relação a todas as nações servirem a Deus, e tinha textos também, próprio Jó menciona isso, eu sei que o meu Redentor vive, mais à frente eu coloco a referência de Jó ali, e por fim se levantará sobre essa terra, quando fala sobre essa terra, envolve toda a humanidade. Eles sabiam que havia um projeto de Deus para com toda a humanidade. Abraão sabia disso, Moisés sabia disso, Jó sabia disso, os profetas ficaram sabendo disso, Davi falou muito sobre as nações, mas eles não sabiam como isso iria acontecer na totalidade. Até que o próprio Senhor Jesus, quando se manifesta, diz para os apóstolos, olha, muitos no passado desejaram ver o que vocês estão vendo. Eles não tinham noção de como seria a concretização. Tudo foi se revelando aos poucos. Então aqui no Antigo Testamento, desconhecimento do mistério é porque o Espírito era dado sob medida a apenas 3 classes de homens. Então a grande maioria não sabia nada do que iria acontecer. E esses homens foram recebendo as revelações da parte de Deus e as coisas foram ganhando luz. Como diz a Bíblia, o próprio Paulo fala de glória em glória. O entendimento vai aumentando. Slide 4, tópico 3. O mistério e os profetas da antiga aliança. Olha só. Os profetas do Antigo Testamento sabiam que Deus enviaria seu ungido, o Messias, para guiar as nações. A presença de Deus a fim de servi-lo com alegria. Contudo, precisamos destacar que no Antigo Testamento essa revelação era parcial. Tá? Então, conforme Deuteronômio 18:15 e Jó 19:25. Então, eles sabiam, tinha profecias acerca do Messias, daquele que regeria as nações, daquele que faria as nações estarem diante de Deus. Eles sabiam que Deus tinha um plano para com todas as nações, mas isso não era muito claro aos olhos deles. Eles não tinham noção de que Deus iria derramar o Espírito Santo plenamente. Havia uma profecia, 835 anos antes do derramamento do Espírito Santo, Joel falou, e há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito. Mas estamos falando de Joel. Antes de Joel,
não tinha essa profecia. As pessoas ficavam praticamente 3.500 anos, 3.400 anos aproximadamente antes de Joel. Ninguém sabia de derramamento de Espírito. Então veja que a revelação ela foi aumentando aos poucos. No Antigo Testamento, eles sabiam da vinda do Messias, sabiam de um projeto de Deus amplo na terra, mas não tinham total clareza acerca disso. E a revelação vai aumentando. Vamos para frente. A própria lição, irmãos, a lição assim ela vai trazendo mais luz acerca desse entendimento. Olha só, segunda parte, o mistério revelado no Novo Testamento. Revelado aos apóstolos e profetas. Subsídio teológico. Depois da obra da reconciliação da humanidade por meio de Cristo, Deus enviou o Espírito Santo para habitar de forma permanente no coração dos homens, conforme Atos 2 e 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Dessa forma, as revelações se tornaram mais claras e amplas, conforme 1 Coríntios 2 e 10, que Paulo diz, nolas revelou pelo seu Espírito. Os apóstolos e profetas, primeiramente, visualizaram a maior revelação de todas, que foi o próprio Deus encarnado, conforme Efésios 3 e 5 e Mateus 13 e 17. O próprio Senhor Jesus diz, olha, muitos queriam ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo. Então, a maior revelação que os apóstolos e os profetas do Novo Testamento tiveram foi ver Deus encarnado, que era o anseio de muitos no Antigo Testamento, pois eles sabiam que Deus enviaria um ungido que iria reger as nações. Depois que Jesus lhes explicou as Escrituras e estes receberam a plenitude do Espírito Santo, o discernimento das coisas do Espírito se tornou amplo e real no coração daqueles que têm fé em Jesus Cristo, conforme Lucas 24 e 45. Então, o Senhor Jesus, em Lucas 24 e 45, diz a Bíblia que ele abriu o entendimento dos apóstolos e dos profetas, estavam ali os apóstolos, entre os próprios apóstolos havia profetas, viu? Teve apóstolo que teve ministério duplo, tá? O próprio João, ele foi um apóstolo e também foi um profeta. Profetizou e entregou as revelações do Apocalipse. Então, ali o Senhor Jesus abriu o entendimento, explicou as Escrituras, e aí eles tiveram uma grande revelação do mistério que estava oculto, a salvação de toda a humanidade, começando agora, o Senhor Jesus formando a igreja, e por meio da igreja, revelando ao mundo a unificação e congregação de todas as coisas na pessoa do Senhor Jesus. Paulo fala isso em Efésios capítulo 1, que Deus tornou a congregar todas as coisas, tanto no céu como na terra, na pessoa de Jesus Cristo. E agora, detentores dessa revelação, está a igreja. São os cristãos que formaram a igreja. Eu sempre costumo de ensinar ali na teologia que os judeus no Antigo Testamento, eles tinham a missão, que era uma missão centrífuga, de atrair as nações até Israel, para que eles vissem Deus no meio de Israel. Agora a igreja tem uma missão diferente, é centrípeta, é fazer com que essa mensagem vá até os povos, para que eles conheçam a obra de Deus, a obra da redenção e da salvação. Os judeus tinham que atrair, a igreja ela tem que ir até as nações. Por isso que Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, os judeus tinham uma missão centrífuga e a igreja uma missão centrípeta. Espalhar a mensagem a todos os povos. Porque foi revelado para nós com amplitude algo que não aconteceu no Antigo Testamento. É por isso que nós temos um peso maior, irmãos, de compromisso e responsabilidade. Porque no Antigo Testamento não foi revelado com clareza como foi a nós. Então, diz a Bíblia que nós somos dispenseiros da graça do Senhor, portadores da mensagem. Nós temos a missão de anunciar ao mundo a salvação que Deus propositou e entregou de graça para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Slide 6, segundo tópico, agora só, o mistério oculto revelado. Uma das maiores revelações que os apóstolos e profetas receberam foi a existência da igreja como corpo de Cristo, para a unificação dos povos
em Deus. Isso foi uma grande revelação. Conforme Efésios 1, 9 e 10, também João 17, 21. Jesus mesmo diz que todos sejam um, assim como tu és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Então, o grande propósito de Deus é unir todas as pessoas em Deus. E esta união, o Senhor Jesus, ele mostra que ele iria edificar a sua igreja e atrair os povos agora, ligando-os em si mesmo por meio da igreja. Até tem o texto, irmãos. A gente costuma usar essa expressão, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. A gente usa essa expressão para relacionar concordâncias acerca de várias coisas, pactos, intenções, e se aplica também. Mas o grande sentido desse texto, quando Jesus disse, o que ligardes na terra será ligado no céu, ele está se referindo àqueles que se agregarem ao corpo, à igreja. Os que se agregam e é ligado no corpo, na igreja, será ligado no céu. E os que forem desligados do corpo serão desligados do céu. Veja ali, faça um estudo hermenêutico acerca desses textos, quando o Senhor Jesus fala, o que ligardes na terra será ligado no céu, ele está falando das pessoas que se agregam ao corpo por meio da igreja. Cristo é o cabeça do corpo. Então, todo aquele que for unido ao corpo, ligado ao corpo, ele também será ligado no céu. Então, uma grande responsabilidade. A missão da igreja hoje, esse mistério oculto revelado, a existência da igreja, para que as pessoas... Por isso que Paulo diz, não tem grego, nem judeu, nem gentil. Ele formou um corpo chamado igreja. Olha, irmãos, valorize a igreja. Você que faz parte da igreja, valorize. É o corpo de Cristo. Um grande propósito estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Criar a igreja, o corpo de Cristo, e propagar a salvação a todos os povos. A igreja... ela é muito preciosa aos olhos de Deus. A igreja do Senhor Jesus. Tem uma mensagem que eu prego, que a igreja ela recebe benefícios hoje da parte de Deus, diferente dos judeus e dos gentios. A igreja hoje ela é muito mais beneficiada. Ela recebe favores, uma atenção especial, verdade, porque nós somos chamados de amigos hoje do Senhor Jesus. Sendo que os judeus mataram e rejeitaram o Senhor Jesus. Nós temos intimidade com o Senhor Jesus. Nós temos comunhão com o Senhor Jesus. E, lamentavelmente, os judeus negaram o Senhor Jesus, são o povo da promessa, tem promessas para eles no futuro. Mas hoje, intimidade e comunhão com o Senhor Jesus é a igreja. Então, nós temos que trazer... Hoje, nós temos que atrair para o corpo, para a igreja, inclusive os judeus, para que eles se tornem judeus messiânicos, para que se torne também igreja. Hoje Deus deseja que os judeus se tornem igreja. É verdade. Eu fico triste às vezes em ver irmãos que estão na igreja, fazem parte da igreja e querem se tornar judeus. Parece que a igreja não tem valor, parece que a igreja não é importante. Irmão, as pessoas não fazem ideia do quanto a igreja é preciosa aos olhos do Senhor Jesus. Ela chega a ser vista como uma noiva, como uma esposa. O próprio Salomão, profetizando, ele diz, quem é esta que sobe do deserto? Ela é vista como uma noiva amada do Senhor Jesus. Mistério oculto revelado. Se alegre em fazer parte da igreja. Tópico 3, a magnitude do mistério. Com a obra da redenção de Cristo, o véu se rasgou. Você vai entendendo por que hoje a revelação é mais ampla. O véu se rasgou, conforme Mateus 27, 51. As escamas caíram, conforme Atos 9, 18. E os ouvidos foram abertos para entender o propósito de Deus, ou para entender que o propósito de Deus é tornar a congregar todas as coisas em Cristo. Conforme Apocalipse 3 e 6, quem tem ouvidos ouça, os ouvidos se abriram, né? E Efésios 1 e 10. Mostra ali tornar a congregar. Esse é o grande mistério oculto. Tornar a congregar todas as coisas nos céus e na terra em Cristo. E esta mensagem hoje ela é divulgada por meio da igreja, que é o corpo de Cristo. Se Cristo é importante, nós sabemos que é. Ele é Deus. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo.
Então, olha a magnitude, a importância, a relevância de ser igreja. Aleluia! Se alegre em ser igreja, irmãos. E eu vou repetir aqui. Eu já vi, e lamentavelmente, irmãos, nós estamos vendo uma época difícil. Pessoas que estão no corpo de Cristo e estão abandonando o corpo de Cristo para se unirem a seitas deste mundo. Eu já vi cristão, eu não vou mais ser cristão, vou me tornar um judaizante. Eu vou me tornar um seguidor dos ensinamentos de Alá, segundo o Alcorão, e assim por diante. As pessoas estão na igreja, não têm noção da riqueza que é pertencer à igreja e acaba abandonando. Olha, irmãos, não abandone. Tem texto mais aqui à frente que mostra essa tão grande salvação por meio de Cristo e a sua igreja. Chama isso de, Paulo chama isso de riquezas, conforme Efésios 1 e 7. Então, essa magnitude, esse mistério é grande, aonde Deus congrega todas as coisas no corpo de Cristo, que é a igreja. Aleluia! Vamos à frente. Terceira parte. O mistério pré-estabelecido por Deus. Olha só, irmãos. Esse mistério é tão precioso que, antes de tudo, Deus já havia estabelecido. Olha só. Riquezas insondáveis de Cristo. Subsídio teológico. As riquezas insondáveis, isso aqui fala de riqueza que não tem como calcular, estão relacionadas à graça salvadora oferecida por Deus aos homens, conforme Efésios 1, 5 e 6 e também Efésios 3 e 2. Então, Paulo fala riquezas da graça. Visto que a salvação é um favor imerecido, Paulo chama isso de riqueza que não se pode calcular. Aleluia! Então, pré-estabelecido, riquezas insondáveis, hoje você fazer parte da igreja, fazer parte do corpo de Cristo, isso foi estabelecido antes da fundação do mundo. Eu costumo dizer que, assim como as pessoas têm interesses e priorizam algumas coisas, os maiores interesses de Deus estão relacionados a essas verdades. Salvar a humanidade, criar o corpo de Cristo por meio da igreja, chamar a igreja, estabelecer a igreja. Ele fez pactos com os homens por meio dos judeus, isso é verdade. Fez aliança com Abraão, fez aliança com os descendentes de Sem, com Noé. Fez aliança com o Noé, com os descendentes de Sem, Abraão, fez aliança com Moisés, fez aliança com os hebreus, os israelitas, os judeus. Fez aliança com esses homens, é verdade. Mas agora, irmãos, ele cria a igreja e une judeu, grego, gentil, todas as pessoas no corpo de Cristo, congregando todas as coisas em Cristo, hoje, por meio da igreja. Aleluia! Eu sinto prazer, irmãos, em ser igreja, corpo de Cristo. E eu sei que você também sente. Maravilha. E isso não tem preço. Paulo diz que é uma riqueza insondável. Não tem como calcular você fazer parte da igreja e estar ligado ao corpo de Cristo. Segundo tópico, o eterno propósito em Cristo. Ó, tá vendo? A própria lição vem mostrando isso. Paulo deixa claro que antes da fundação do mundo, Deus havia projetado restaurar todas as coisas em Cristo. Por isso que Efésios 1, 4 ao 6 mostra isso. Por essa e outras razões é que Paulo usa a expressão riquezas da sua glória. Olha, irmãos, que a glória de Deus, seu kavod, sua glória, que isso é inacessível e não é totalmente compreendido hoje pela nossa limitação mental, mas nós sabemos que a riqueza da glória de Deus é algo que a gente nem imagina. Paulo chega a dizer, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. Então, Paulo chega a dizer, eu vi coisas no terceiro céu que nem é lícito falar. Isso é a glória de Deus. E Paulo vem dizendo que essas riquezas da sua glória foi entregue à igreja. Aleluia! Revelado pelo Espírito Santo na pessoa do Senhor Jesus. É por isso que a igreja, irmãos, ela tem motivos para verdadeiramente, Paulo chega a dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus deu poder para a igreja, dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então nós temos aí, irmãos, da parte de Deus, essa riqueza que o apóstolo Paulo vem mostrando que foi revelado aos corações. O próprio Senhor Jesus, ele chega a agradecer a Deus, que os sábios entendidos não quiseram conhecer isso,
e Deus revelou isso aos pequeninos. Então nos foi revelado, irmãos. Valorize você, a igreja. Sinta alegria, sinta prazer, sinta ânimo, sinta gozo, porque você faz parte do maior projeto já arquitetado no universo. Deus projetou a salvação, reunindo, agregando todas as coisas em Cristo, e hoje essa verdade é divulgada por meio da igreja, que é o corpo de Cristo. Aleluia! O plano divinamente pré-estabelecido, um dos grandes mistérios, olha aqui, revelados por Deus aos apóstolos, é que o plano de tornar a congregar todas as coisas nos céus e na terra em Cristo foi elaborado antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1, 4 e 5. Olha só, irmãos, a igreja é tão especial, o plano da salvação em Cristo, através da igreja hoje, é tão especial que antes de existir qualquer coisa, antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado esse projeto. Então os apóstolos recebem esse mistério tão profundo, o apóstolo Paulo recebe essa revelação e entrega para a igreja. Coisa que eles não faziam nem noção no Antigo Testamento, não tinha ideia, os judeus mesmo, a própria igreja primitiva, quando os apóstolos foram pregando, ensinando isso, tiveram dificuldades para entender isso com clareza. Mas graças a Deus que Deus levantou os profetas, levantou os apóstolos, discerniram com clareza essas verdades consoladoras, e foram entregando por meio das doutrinas, as cartas, para a edificação da igreja. E hoje, irmãos, nós hoje, eu até digo aos irmãos da igreja do século XXI, o peso de responsabilidade que está sobre nós é muito maior do que a igreja primitiva. Por quê? Porque além de ser difícil para eles compreender, era algo novo, um entendimento muito fantástico, extraordinário, quando eles começaram a receber os ensinamentos, meu Deus, a maneira que eles tinham para estudar era muito difícil, irmãos. Os rolos, como foram escritos, os pergaminhos, os papiros, a dificuldade, a escrita uncial. Quando a gente começa, eu ensino os irmãos na teologia aqui sobre bibliologia, a escrita uncial também, o panorama do Antigo Testamento, Novo Testamento, a escrita uncial era difícil para compreender, porque a escrita uncial ela era toda unida, não tinha separação de palavras, de sílabas, de pontuação, não tinha até pontuação, capítulo e versículo na Bíblia, irmãos, foram colocados só a partir do século XVI na Bíblia. Então, para os irmãos da igreja primitiva ler, entender aquilo, primeiro que a maioria nem sabia ler. Poucas pessoas na igreja primitiva sabiam ler e escrever. E quando eles recebiam, a escrita era uncial, era tudo, quando a gente fala uncial, era como se fosse única. Uma frase, hoje você pega uma frase com muitas palavras, se fosse escrita em hebraico era pior ainda. Tá? Porque primeiro, algumas obras, por exemplo, o Evangelho de Mateus, primeiramente foi escrito em hebraico. Para os irmãos ler era pior ainda, porque da direita para a esquerda, de forma uncial, tudo junto, não tinha separação de sílabas, de palavras, não tinha parágrafo. Por quê? Para economizar espaço no pergaminho. Então eles escreviam tudo grudado. Qual era a dificuldade? Poxa, para entender isso, eles tinham que começar minuciosamente, lendo letra por letra, e entender que aqui começava um assunto e aqui terminava um assunto e logo começava outro assunto. Aí eles foram compreendendo, não, aqui se trata de um assunto e aqui se trata de outro assunto. E foram separando. Então, primeiro, para compreender que assunto se tratava, já era muito difícil. E depois, por isso que a Bíblia diz que os intérpretes, Paulo disse, olha, quem ensina as Escrituras seja considerado com duplicada honra. Porque era difícil para ler, para compreender e depois ensinar. Agora hoje, irmãos, a Bíblia como está, a Bíblia da maneira que está. Primeiro que Johann Gutenberg inventou a máquina de impressão, colocaram os cristãos, a história da formação da Bíblia é muito linda, irmãos, o tempo aqui não permite, eu ensino tudo isso na teologia. Os cristãos, eles deram a ideia, né? Os romanos usavam códex, que eram placas de cera, e eles pegaram e anotavam ali na cera os compromissos diários, depois borravam a cera e escreviam de novo. Era uma placa com um rebaixo coberto de cera, e os cristãos pegaram essas placas e emendaram elas com couro. Então as placas se fechavam, que deu o formato do livro. Os cristãos fizeram isso. E depois os cristãos pegaram os pergaminhos e costuraram
os pergaminhos, as folhas, e aí deu o formato do livro. Tudo isso foi trazendo desenvolvimento para a formação do livro que existe hoje. Foram os cristãos que fizeram isso. Então era muito difícil, irmãos, andar com os códex, com tabuletas, com as folhas de couro, tinha o pergaminho, tinha o velino, que era o couro de boi, que era mais grosso ainda. Então era muito difícil. E depois que inventaram a máquina, e hoje, irmãos, com toda a facilidade que temos Bíblia de todos os modelos, com explicações, com clareza. E as pessoas hoje leem menos a Bíblia, sabem menos da Bíblia do que os cristãos do primeiro século. Então isso tem um peso de juízo. Mas a revelação hoje é muito mais ampla, é muito mais fácil. E nós temos que valorizar essa tão grande revelação, essa tão grande facilidade que temos para compreender as Escrituras. Aleluia! Vamos à frente, irmãos. Para encerrar a nossa lição, a nossa conclusão diz assim: no tempo estipulado, só voltando aqui um slide, só para finalizar aqui, reforçando o tópico 3, foi pré-estabelecido antes da fundação do mundo, tá? Por isso que é uma riqueza tremenda fazer parte da igreja, e hoje toda a revelação que nós temos, Cristo andou pessoalmente aqui, o próprio escritor aos Hebreus fala, Deus falou no passado, lá no capítulo 1, veja lá em Hebreus, Deus falou no passado de várias formas, e hoje falou pelo Filho, diretamente, Deus encarnado. Então, Deus encarnado, o Espírito Santo derramado, a Bíblia como existe hoje com tanta clareza, irmãos, a revelação é muito ampla para o coração da igreja. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz, irmãos, uma das últimas mensagens de Deus para a igreja é essa: quem é santo, santifique-se ainda, quem está sujo, suje-se ainda. Com tanta facilidade, as pessoas não querem conhecer Deus, não querem estudar acerca da palavra de Deus, então Deus pega e entrega a operação do erro. Então quer se sujar com tanta facilidade, com tanta revelação e ainda não quer? Então suje-se mais ainda. Olha só, isso é perigoso, irmãos. Conclusão: no tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Isso é maravilhoso. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja. Por isso que a igreja é fundamental nesse propósito. Conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Aleluia! Eu coloquei um versículo lindo aqui. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Maravilha! Nós chegamos ao final da lição de número 9 e eu convido você, irmãos, em primeiro lugar, se alegre em pertencer à igreja, se alegre. Eu costumo dizer que nós vivemos na melhor época. Às vezes na teologia tem alguns alunos que dizem assim: pastor, como eu queria ter vivido no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, parece que era tão bom só caçar, pescar e descansar. Os irmãos, eles têm uma ideia errada. Eu digo, não, eu não queria ter vindo naquele tempo jamais, porque eles não tinham revelação dos projetos de Deus, o Espírito Santo não era derramado, não habitava neles permanentemente. E agora, irmãos, nós vivemos na melhor época, a época da graça, com tanta revelação que foi entregue para a igreja pelo beneplácito, diz a Bíblia, pela bondade de Deus. Valorize essa tão grande salvação. Aleluia! Deixa o teu ok nesse vídeo, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.